engraçado, né, que quando eu tô lendo ali, tô falando com vocês de um assunto, e aí o meu diretor, ele fala comigo, nesse pontinho que tem aqui do lado, do próximo assunto. E aí ele me avisou qual seria o próximo assunto, né? E aí não tem como você não mudar a sua fisionomia, porque o assunto que nós vamos falar agora chega a ser revoltante, de tão cruel, de tão bárbaro. Deixa eu botar o Jota comigo, que eu vou dividir com o Jota essa história que eu sei que causa uma dor no estômago, Jota, a notícia que você vai trazer agora. É repugnante, viu, Nader? O que nós vamos contar é o ataque de um padrasto contra a enteada de apenas 10 anos. Ataque sexual e também uma tentativa de homicídio. Porque ele tentou abusar sexualmente da enteada, que começou ali a relutar contra ele, mas foi esfaqueada. Ele golpeou ela algumas vezes com uma arma, né, branca, que é a faca, e depois fugiu. A menina, mesmo ferida, conseguiu pedir socorro para a mãe, ligando para a mãe, dizendo o que tinha acontecido. E junto com a mãe chegou na residência, a mãe estava em um outro local, chegou junto com a mãe na residência a equipe do SAMU que prestou atendimento à menina. A menina foi levada ao Hospital da Providência, lá em Apucarana, onde esse fato aconteceu, e precisou passar por cirurgia. Inclusive, a mãe concedeu uma entrevista que nós temos e vamos exibir agora aqui no Cidade Alerta. Ela chegou como sempre faz. Chegou e a van deixou ela, né? Porque como eu não deixo ela sozinha, andar sozinha na rua, tá na escola, daí a moça deixou ela lá, na casa da minha mãe. Daí ela chegou e daí foi pra casa. Que a senhora chegaria logo depois. Que chegaria logo depois, né? Daí e daí eu achei que estava trabalhando e ele estava em casa. E daí ela ligou pra senhora pra avisar. Ela ligou para mim avisar que ele estava em casa, né? Só que daí eu pensei, filha, se você não quiser ficar aí, vai para casa da avó então, né? Daí quando foi 6 horas da tarde, ela ligou para mim, falando que ia brincar na rua com os amiguinhos. Eu peguei e falei para ela, então vai minha filha, pode ir, que daí você vai. Mas eu achei que ela tinha saído. Eu estava no terminal 6 horas da tarde. Voltando do trabalho. E daí foi a hora que ele pegou e falou para ela assim: você quer ir tomar banho? Vai brincar com os amiguinhos? Daí ela foi entrar no banheiro. Foi aí que aconteceu. Nader, de acordo com a menina, ela conseguiu contar, ainda mesmo ferida, que foi arrastada para o quarto e tudo aconteceu dentro do cômodo. O homem, depois disso, ele fugiu, mas acabou sendo encontrado pela polícia militar lá de Apucarana e preso. Ele apresentava sinais de embriaguez. Ele foi autuado em flagrante pelo abuso sexual contra a menina, mesmo não conseguindo cometer ali a conjunção carnal, mas dentro da lei é considerado já só tentativa um abuso sexual, e também tem a questão de lesão corporal grave contra essa menina de apenas 10 anos, como explica também pra gente em uma entrevista a delegada que está responsável por esse inquérito. Foi ouvido, né, interrogatório em sede ali de delegacia, do flagrante. Ele inicialmente não quis falar, e no final do interrogatório ele fala assim, eu posso falar? E ele nega os abusos, mas obviamente não nega as facadas. E a gente chegou lá, ela estava estável, né, ela conseguiu conversar conosco, e ali em revelação espontânea nos contou o que aconteceu, né, disse realmente que teria chegado em casa, que teria se deparado com ele, e que não era de costume ele estar naquele horário em casa. Então ela mandou mensagem para a mãe, né, perguntando, informando que ele estaria em casa e perguntando o que ela deveria fazer. A mãe falou, olha, então já que, né, para você não ficar sozinha com ele, vá para casa da sua avó. E aí, na hora que ela estava tentando sair, ele infelizmente pegou ela pelo pescoço, levou até o quarto. Ela fala que ele pegou uma faca posteriormente e levou para o quarto, teria sufocado ela com as mãos, nesse momento falado, morre, morre, morre. E ela ali na mente dela falou assim, eu fingi de morta, para ver se ele ia embora, se ele parava. E mesmo ela fingindo de morta, ele ainda desferiu 4 facadas nela. Ela estava supostamente desmaiada, né? Ele ainda desferiu 4 facadas nela. A gente acionou o IML, né? O IML vai deslocar até lá também para poder fazer ali o exame tanto de verificação de violência sexual como de lesão corporal, né? E ele vai responder por que é estupro de vulnerável, né? Consumado, no caso, porque ela relata realmente o que aconteceu, e por tentativa de feminicídio.
Que revolta que dá isso aí, né? Jota, chega a embrulhar o estômago. Eu estava aqui grudado na tela, acompanhando o que diz a delegada. É um monstro, né? A gente tem que prezar aqui pela justiça, por tudo. Mas como é que você vai dizer para um pai, para uma mãe, para que não fazer justiça com as mãos contra um monstro desse? Pois é, Nader, é necessário manter a calma para não se igualar também, né, a ação desse indivíduo. Mas é sim algo que se entende diante da nossa reação numa situação como essa. Tem que se buscar o equilíbrio para que isso não venha a acontecer e deixar que a justiça possa tomar as providências dela e punir esse homem conforme determina a lei. Essa é uma punição. Nós temos o abuso sexual e a tentativa de homicídio contra incapaz, algo próximo aí dos 24, 25, talvez 30 anos de prisão com a soma, né? Você vai entender melhor, vai poder até me corrigir se eu estiver errado nessa somatória. Então é um crime que tem uma pena muito grande. Esse cidadão vai passar um bom tempo na cadeia, pelo menos nós esperamos. O que nós precisamos agora é torcer para que essa menina se recupere bem. E esse embrulho no estômago que você sente é o que todos nós também, ao darmos a notícia, ao ouvirmos essa história, sentimos, Nader, porque nós estamos falando de uma pequena menina de apenas 10 anos diante da força e da monstruosidade de um homem de 40 anos de idade aproximadamente. Eu vou fazer o seguinte, você usou uma terminologia, uma frase, e permita-me repeti-la aqui. Você disse o seguinte: Nader, temos que ter a cabeça no lugar, paciência e calma para não nos igualarmos. Foi isso que você falou, né? Pois bem, então me dá um minutinho, eu vou pedir. Pode ficar posicionado aí, um minutinho, que eu quero ver se você vai manter essa mesma frase diante do que você vai ver, se a imagem que eu vou mostrar fosse um dos seus filhos. Segura um minutinho. Antes, rapidinho, um minuto, só vou te